A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Quarta parte, capítulo 16, Incorporação. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrestres. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se, respectivamente, dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Em vista disso, o comunicante portou-se, em todos os pontos da mensagem falada, com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração. Depois de falar, quase 40 minutos dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se, repetindo tocante a oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiam-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da rogativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho. Impossível. Não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outros dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam com carinho devido aos filhos? No grupo, em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da média, incentivando-lhe espírito de serviço através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um dos amigos, tocado de cientificismo, afirma solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequeno vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista, com um sorriso superior. Entretanto,
Inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes, em sentido comum, representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto, para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As emersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais, e não podemos esquecer que o próprio Richter morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, a reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Noutro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava uma voz baixa, uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se a pena proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer a casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria média interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena, com o justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas, praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados de entidades comunicantes que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para melhor. Em seguida, fez algumas recomendações e alguns amigos que ficariam na tenda da realização espiritual e falou: Vamo-nos. Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços:
Todos nós temos o direito de duvidar. Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa: Cristina Albuquerque.